Oi, gente, amigos, amigas, elucidações mais uma vez. E dessa vez nós vamos também pela primeira vez falar com Fernando Luiz da Costa Lemos, cidade de Guariba, São Paulo. Pela primeira vez que esse companheiro, amigo, vai falar com a gente, vai trazer um tema muito importante para todos nós. O Fernando Luiz Costa Lemos, ele é frequentador do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Guariba. Ele é palestrante e frequentador dessa casa espírita. E o Fernando vem com um tema para nos ajudar muito, nos ensinar muito. O tema é o batismo na visão espírita. Tema muito bom para ser trabalhado. Fernando, é um prazer enorme receber você em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também o mundo agora vai estar acompanhando, e que você possa trazer para nós essas informações, essas orientações desse tema que é muito focado, né? Muito discutido, o batismo na visão espírita. Fica à vontade, Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Boa noite a todos os ouvintes. O tema, conforme já foi colocado, é o batismo na visão espírita. Eu vou tratar de uma forma bastante objetiva para nós analisarmos dentro de uma lógica do bom senso, conforme preconizava Allan Kardec, a respeito de alguns rituais que, logicamente, o Espiritismo não adota, sendo que um deles é o batismo, que é o tema do nosso estudo. Ele é um tema relativamente longo, existem várias referências bibliográficas que tratam do assunto, mas nós vamos aqui demonstrar, de um modo geral, que o batismo, conforme nós aprendemos muitas vezes nas religiões de origem, no catolicismo, no protestantismo, etc., ele não tem, segundo as escrituras bíblicas, em algumas passagens, não tem algum fundamento e não tem uma certa obrigatoriedade por meio de Jesus, porque muitos dizem, né, que Jesus ordenou que se batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como as religiões católica e protestante pregam constantemente, baseado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Porém, em outras passagens paralelas a Mateus, nós não vemos esta citação de Jesus, dizendo para se batizar. É isso que nós vamos demonstrar pelas próprias escrituras sagradas, pelas passagens bíblicas, e depois o contexto histórico e da onde que se originou o batismo que foi feito por João antes do advento do Messias, o Jesus. Tá? Então, conforme eu disse, em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, que Jesus falou, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Só que quando eu comparo esta passagem lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele diz assim, Jesus disse, ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Ele não fala nada em batismo, e muito menos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É praticamente consenso dos historiadores que o Evangelho de Marcos ele serviu de base para o Evangelho de Mateus, e não o contrário. O primeiro Evangelho é Marcos, e Marcos não cita essa questão que Jesus mandou batizar. Ele disse assim apenas, ide proclamai a toda criatura o Evangelho, que seria muito mais lógico, né, divulgar o que o Mestre nos trouxe, do que ficar realizando um ritual que o próprio Jesus nunca fez. Porque os próprios discípulos disseram, em outra passagem, assim, se bem que Jesus nunca batizou. Mas por que ele recebeu o batismo de João, lá no Rio Jordão? Para que pudesse ser identificado o Messias. Tá? Em outra passagem de Marcos, está escrito assim, aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Só que lá em Mateus, esta passagem paralela não existe.
Então, existe um contrassenso. Em alguma parte, dá-se a entender que ele mandou que todos fossem batizados, e outras que não. Onde que está a verdade? Né? Então, nós temos que analisar dentro de um contexto histórico, de um contexto também dos historiadores. Por exemplo, nós sabemos, se nós lermos o livro O Batismo, de Karl Schucker, grande divulgador do espiritismo, bandeirante do espiritismo, que foi o primeiro prefeito da cidade de Matão, aqui nas proximidades de Guariba, ele coloca um item interessante dizendo que o batismo de João ele era originado, se baseava no ritual pagão da deusa Cotito, que era a deusa da promiscuidade, da prostituição. O que acontecia? Os soldados romanos, quando vinham das suas batalhas, eles se purificavam em águas perfumadas em homenagem a essa deusa Cotito, uma deusa pagã, e existia os baptas, que eram os que mergulhavam os soldados nas águas perfumadas para que eles pudessem depois participar dos rituais. O que é bapta? Bapta é do grego que significa o imersor, aquele que mergulha. Por isso que era o João o Bapta, João o Batista, daí que deriva a palavra Batista, do grego bapta, que significa aquele que mergulha, imersor. Então, João Batista, conhecendo este ritual, o que ele fez? Ele adaptou para a preparação do mestre, fazendo este ritual no Rio Jordão, dizendo que a água era um elemento, digamos, purificador, e que a partir daquele momento, quem passasse por esse ritual tornava-se uma nova pessoa e poderia modificar o seu comportamento para melhor. Então, observe que esta prática que nós conhecemos do batismo nas igrejas, ou por imersão, ou por aspersão, como na católica, que é considerado sagrado entre eles, deriva de um ritual pagão que muitas vezes estas mesmas entidades religiosas condenam. Então, olha o contrassenso. Se o paganismo é considerado heresia, porque adoram muitos deuses e tudo mais, antes do monoteísmo de Moisés, que o judaísmo foi a primeira religião que traz a ideia do Deus único, por que essas religiões, então, acabam divulgando uma prática cuja origem é pagã? Mas é claro que João Batista ele utilizou isso no bom sentido, com boas intenções, porque para aquela época as pessoas necessitavam de um elemento físico, material, para se convencer de algo. Esse elemento era a água. Então, a água era um simbolismo de limpeza para que a pessoa, a partir daquele momento, pudesse se melhorar interiormente. Esse era o objetivo. Mas o próprio João disse: eu vos batizo com água, porém virá alguém maior do que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que é esse fogo? É o fogo purificador. É o fogo no sentido simbológico daquela mudança que nós temos que fazer, mudança interior em espírito e verdade, para que possamos progredir. Então, esse foi o objetivo e a origem do batismo. É claro que nós, espíritas, não adotamos essa prática e quaisquer outros rituais, como nós vemos, de adoração a santos, altares, né, medalha, etc. Por quê? Como a própria Escritura fala, devemos adorar a Deus em espírito e verdade, sem rituais, sem intermediários, sem objetos, sem sacerdotes ou quaisquer outras pessoas, objetos, como foi dito, que pudessem ser elementos indispensáveis. Porque se resolvesse o batismo com água, eu simplesmente sairia por aí nas penitenciárias, nos locais
insalubres, nas periferias onde o tráfico está tomando conta, vou jogando água em todo mundo, está todo mundo salvo e está tudo resolvido. Nada disso. Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então, o que nos salva é a mudança interior, o arrependimento e depois, na sequência, o resgate das faltas cometidas. Como diz também nas Escrituras, tudo tem que ser cumprido, a cada um segundo suas obras, e porque a fé sem obras é morta. Como o próprio Tiago, irmão de Jesus, nos disse: mostre-me a fé, a sua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras, porque a fé sem obras é morta. Ficamos com quem? E Jesus dizia para os seus discípulos: quando eu me for, sigam Tiago. Quer dizer, Tiago, na sua epístola, que quase foi retirada na época da Reforma Protestante por Martim Lutero, ele coloca claramente que a fé com obras, a fé com caridade, a fé raciocinada. Então, é isso que nós temos que entender. E um segundo ponto também, quando eu falei lá naquela passagem que Jesus disse entre aspas, né? Na verdade não foi, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a questão da Santíssima Trindade, nós também temos que entender o seguinte: se Moisés trouxe a ideia, o conceito do Deus único, há 1.300 anos antes de Cristo, aproximadamente, por que aparece agora uma trindade? Três deuses: Pai, Filho, Espírito Santo. Se Deus é um só. E no Antigo Testamento não existe nenhuma citação de Santíssima Trindade. Ela vai aparecer após o Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Quer dizer, foi uma inserção do catolicismo. Mas por quê? Porque aquele povo da época, oriundo do paganismo, da ideia da religião com vários deuses, religiões politeístas, eles estavam muito arraigados com essa ideia. E para que nós possamos mudar de uma hora para outra um conceito, que muitas vezes é radical, demora-se. Então, o que a igreja fez? Ela faz uma adaptação de um outro conceito que existe em outras religiões, da trindade. Por exemplo, na Índia, existe uma trindade: Brahma, Vishnu e Shiva. Pai, mãe e filho. No Egito, tinha uma trindade: Osíris, Ísis e Horus. Pai, mãe e filho. Na Babilônia, na Síria e outras civilizações, sempre tiveram suas trindades. É um conceito muito antigo, se perde no tempo. Aí o catolicismo ele cria uma trindade, adapta colocando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tira a mulher na jogada. Por que ele faz isso? Porque a mulher, na época, ela não tinha voz, era considerada inferior. Então eles criam uma trindade colocando Pai, Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo, que muitas pessoas nem sabem como definir. Que a palavra Espírito Santo, para nós espíritas, pode ser considerado como um conjunto de espíritos iluminados que ajudaram Jesus na divulgação da Boa Nova. Mas jamais deve ser considerado como um ser único específico. Tanto é que na própria tradução da Bíblia grega, Carlos Torres Pastorino, aquele autor do livro Minutos de Sabedoria, antes dele se tornar espírita, ele foi seminarista, estudou em Roma. E ele traduziu todo o Novo Testamento em grego para o português. E quando aparecia a palavra Espírito Santo, antes dessa palavra, não tinha artigo definido, tipo o Espírito Santo. Era sempre assim, um Espírito Santo. Não tinha o artigo definido. Nenhuma palavra antes da expressão Espírito Santo. Então, quando não tinha o artigo definido, na hora de traduzir para o português, você coloca o indefinido. Qual que é? Uma, uns, umas. Então, é sempre um Espírito Santo.
um Espírito Santo, pode ser, são vários. O que estava influenciando uma pessoa pode ser um Espírito Santo diferente de outro. Porque nós temos muitos espíritos que nos cercam de várias categorias, de inferiores a superiores, dependendo da situação do merecimento. Então, pela própria tradução bíblica, Carlos Torres Pastorino, numa obra chamada Sabedoria do Evangelho, em 8 volumes, que é até disponível gratuitamente para ser baixado da internet, ele faz essa demonstração. Então, mais uma vez, essa criação, o Espírito Santo, é da Igreja Católica. E também derivado do conceito de um Deus pagão, porque a palavra santo deriva do Deus Santos, que era um Deus romano, do paganismo. Os romanos adoravam vários deuses, né? Júpiter, por exemplo. Esse Deus Santos, ele era o responsável pelos contratos sociais, pelas celebrações de sociedades. Aí deriva a palavra sancto, que virou a palavra santo no português. Santificar, ou seja, de afirmar, de confirmar alguma coisa. Então, até a palavra santo deriva de um Deus pagão, que essas religiões acabam condenando. Então, de modo geral, é isso. De modo bastante sintético, como eu coloquei, esses estudos a respeito, e outros, muitos especialistas, colocam. Gesá Vermet, um grande especialista em história do cristianismo, dizia que não houve questão quanto ao batismo, e muito menos ainda quanto a batizar nações inteiras. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem precedente, não só nos evangelhos, mas em qualquer lugar de todo o Novo Testamento. Então, os próprios historiadores também demonstrando essa inexistência de que Jesus tivesse orientado ou mandado que eles se batizassem. Porque o que vale foi a mensagem de Jesus, né? O seu exemplo de amor ao próximo, de caridade no mais alto grau. É isso. Muito bem, Fernando Luiz Costa Lemos, cidade de Guariba, São Paulo. O tema, o batismo na visão espírita. Vamos lá. Então, o espiritismo não realiza o batismo, não tem esse ritual de batizar as crianças, nem os adultos, eu com meu amigo Fernando. Não tem. Tem, por exemplo, na Igreja Católica se batiza pequeno, né? Com meses de idade. Eles acreditam que a criança traz o pecado original de Adão. Eu lembro que na escola tinha uma professora que tinha um livro que mostrava, né, a questão do batismo, que a criança nascia com uma mancha escura no coração, derivada do pecado de Adão, e que somente o batismo na Igreja Católica poderia apagar essa mancha, né? E nós sabemos que o pecado original é uma alegoria. Adão, como pessoa, como ser específico, nunca existiu. Adão é um representante da raça adâmica, da raça caucasiana, que é a raça branca. Porque a palavra Adão vem do hebraico Adamá, ou seja, aquele que é originário da terra, aquele que veio da terra, o terroso. Porque naquela alegoria que Deus criou Adão do barro. Eva não é uma mulher, é a representante do sexo feminino. Vem do hebraico Rava, que significa aquela que dá a vida. Então, olha a diferença. E, para a época, como a terra e a água eram o elemento gerador da vida, criou-se essa alegoria de que Adão veio do barro. Então, a própria palavra Adão é aquele que veio da terra, o terroso. Então, jamais pode ser considerado o primeiro habitante do mundo. Até porque em próprio Gênesis está escrito assim: após Caim matar Abel, ele foge para uma cidade chamada Nod, encontra uma esposa e tem uma grande descendência. De onde que veio essa mulher? Sendo que somente Adão e Eva que existia com os 3 filhos, Abel, Caim e Sete. Quer dizer, já existiam outras civilizações. Muito bem, Fernando, você tem muito conhecimento, mas vamos assim, essa coisa de batismo, isso
pega mesmo, assim, porque vira um ritual bonito, né? E o papai, mas é uma mãe entusiasmada ali com a chegada do filho. E aqui eu já conheço pessoas que ficam tristes em não poder batizar os filhos. Fica triste, fica distante, parece que constrangido de não poder fazer esse ritual. E é difícil tirar isso da cabeça das pessoas, né? É uma coisa que está impregnada e vai levar muitos anos, né, para pessoas conscientizar e ter uma mudança de atitude e entender que é um ritual que não tem nenhum ganho, né, a nível espiritual. Mas como, você vê, há uns líderes, as pessoas que lideram, você vê, essa senhora passava até um livreto lá que é pecado de Adão e Eva. E essa coisa pega, né? Isso aí vai pra frente assim, vai. Eu tenho uma tia que fala, não, tem que batizar. Nossa, não batizar um menino, como é que fica? Então, assim, fica com medo, né? Parece com receio de que algo vai acontecer com aquela criança, como é que ela vai casar depois, como é que vai casar, nem foi batizado. Há todo um sistema, né? Todo um sistema criado e que sem ganho nenhum, mas puxa muito dinheiro, né? Puxa muita arrecadação e fazer o indivíduo ficar preso, condicionado àquela religião também, né? É uma maneira também de condicionar aquela pessoa numa religião, não é isso, Fernando? Porque, infelizmente, muitas afirmativas, nesse exemplo do batismo, que se não batizar, né, fica pecado e tudo mais, e outros rituais, é uma forma de dominação e de imposição pelo medo. Mas o Espiritismo veio nos esclarecer, colocar luzes, retirar o véu da alegoria e da ignorância. Então, nós demonstramos, dentro da própria Bíblia e por meio dos historiadores e do Espiritismo, que não tem esse fundamento, não tem lógica esse ritual. Até porque nós estamos na era do espírito, na era da razão, da fé raciocinada. Então, e claro que vai existir ainda pessoas que necessitam disso. Nós não vamos também julgar nesse sentido, mas muitas vezes é falta de um conhecimento, de um estudo. Porque se as outras religiões fizerem um estudo aprofundado como nós fazemos, vai começar a abrir a mente e as pessoas vão deixar de fazer. E se isso envolve algum retorno financeiro, aí fica complicado realmente, com muitas outras coisas, né, sabemos, né? Mas é uma questão de tempo. A coisa difícil de as pessoas compreenderem, porque há toda uma família, uma coisa vira uma coisa até social, né? E para entender isso é difícil. Eu lembro da mocidade espírita, aquele entusiasmo, os caras iam casar, traziam o convite, eu não distribuía, eu segurava, os caras ficavam. Porque esse cara não está entendendo nada, tá quanto tempo aqui na mocidade não entendeu o que engavetava. O cara me chamava para Portugal, você não vai falar do meu casamento? Eu não sei, sabe, é difícil tirar isso aí, porque o cara dentro da casa espírita, né? Talvez até dirigente. Eu tinha um colega também que ele estava faltando, eu fui batizar o filho de um amigo meu, fui ser padrinho, eu falei, mas não estou te entendendo, não. Quer dizer, até as pessoas que estão dentro da casa espírita têm dificuldade, né, Fernando? Muita dificuldade de entender. Muitas pessoas, a gente fala assim, vem o Espiritismo, mais pela dor que pelo amor, pela curiosidade, ou por buscar conhecimento, ou por buscar respostas que as outras religiões não fornecem. Mas, mesmo quem vem de outras religiões, acabam trazendo arraigado em si esses conceitos. Então, não é de uma hora para outra que a pessoa vai. Então, a pessoa fica, como se diz, de uma forma anedótica, espiritólico. É um espírito católico, né? Então, ele frequenta, né? Semana vai no centro, semana vai na missa, ou vice-versa, né? Vai nos dois. E tem muitos amigos assim, que são simpatizantes da doutrina, e frequentam regularmente a igreja, isso, né, as novenas, etc., mas
última publicação espírita. Gosta da mensagem. Por quê? Ela é universal, né? Ela não é dogmática. Então, a pessoa que tem um pouco de razão e bom senso, ela vai, mesmo que ela não deixe a outra religião, né? Porque o próprio espiritismo vai ser o futuro das religiões. Os conceitos de reencarnação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, é um conceito que as outras religiões, mais cedo ou mais tarde, terão que adequar sob pena de desaparecerem. O doutrina espírita não tem ritual, não tem um culto exterior. Que na verdade também é um culto exterior isso aí, né? O que o pai, a mãe, espírito precisa trazer o filho para dentro da casa espírita, e a necessidade de, no nascimento, de criar ali uma abertura de um evangelho, fazer uma leitura, fazer uma prece, ou nem isso há necessidade? Olha, eu acho assim, é interessante que as famílias tenham uma disciplina de concomitante ao centro espírita, nas reuniões, na evangelização infantil e outras atividades concernentes, que faça também semanalmente o Evangelho no Lar. É muito importante, uma forma de nós nos fortalecer nesta fé raciocinada que tanto propagamos, né? E trazer, na medida do possível, todas as pessoas da família, desde cedo. A educação começa, como Chico Xavier dizia, 30 anos. Então seria mais ou menos assim, Fernando. Nasceu uma criança ali no lar, reúne a família ali, faz um evangelho no lar ali e recebe esse espírito reencarnado, seria isso? Não sei. É lá. Né? Nós pensarmos. Tem um amigo que fala assim, nossa, mas eu sou padrinho daquela criatura. Eu falei assim, ai, eu sou padrinho. De certa forma, está criando um ritual. Está criando um ritual. É coisa... Mas, assim, o que vale mais, eu acho assim, vale mais a intenção do que o ato. Né? Se a intenção for boa, né, não vejo problema. Mas é lógico que nós temos que, como divulgadores, orientar da melhor forma possível, explicando. Né? Como tem também um casamento espírita, se reúne ali, se faz uma prece, um evangelho, né? Alguém faz. Eu acho que poderia também ser essa chegada desse espírito que reencarna, poderia se fazer esse tipo de coisa para a pessoa não ficar tão desprotegida, sentida, entendeu? A pessoa ser desprotegida, eu não levei na igreja, cadê a família? Um meio seria então um culto no lar, onde reúne familiares, faz um estudo ali, uma prece, parabenizando a chegada daquela criatura que reencarna. Poderia ser sem dinheiro, sem nada, né? Sem aquele ritual que a gente sabe por aí. Mas eu fico assim, eu tenho parente que fala assim, ele batizou os que está salvo. Foi para outra igreja lá e batizou os que está salvo. Falei, não, mas está fácil, então batiza lá e você está salvo. É umas coisas que pega de. Um tipo de prender e manter aquela pessoa na sua religião também, né? Porque se falar assim, se a pessoa chegar, eu vou lá na igreja tal, eu estou salvo em nome de Jesus. Se você está salvo, você vai lá toda semana. Você já está salvo, fica em casa. Né? Aceitei Jesus, fui batizado, está tudo certo. Então, para que você vai renovar a tua fé semanalmente? Né? Que a salvação é um processo, não é de uma hora para outra. Jesus, quando fala assim, Jesus Salvador. Né? A palavra salvar, do hebraico, Roshaná, aquela palavra Hosana. Hosana a Deus nas alturas, né? No domingo de Ramos e tudo mais, que o povo gritava Hosana, né? Quando Jesus entrou no templo, montado no burrinho branco. Esse Hosana significa salve-nos, mostre-nos o caminho da luz, retire-nos da ignorância. Ou seja, é mostrar o caminho que a gente tem que seguir.
Simplesmente, não é alguém que veio salvar e tirar os pecados. Muito bem, eu quero agora convidar as pessoas que nos acompanham. O convite é para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você é o nosso convidado, você pode fazer uma visita, trazer as suas doações, você pode marcar as visitas pelo telefone 3235-8010, 3235-3129 e também marcar para trazer as doações. Fernando, foi muito bom falar com você. Você recebeu muita luz, muita paz na sua casa e sua família. Em outros momentos você vai retornar com a gente com outro tema, tá bom? Fique com Deus, aquele abraço. Obrigado, um abraço a todos.